Olá, muito boa noite, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa É Falar que nos entendemos, sejam todos e todas bem-vindos. Obrigado por surgirem aqui neste espaço de partilha, neste que já é o quarto espaço de partilha do É Falar que nos entendemos. Bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouco até que entrem mais algumas pessoas. Neste momento vou aproveitar para saudar o nosso António, seguidor acérrimo do É Falar que nos entendemos, leiriense. Olá, António, muito boa tarde. Então sejam bem-vindos. Vamos então dar início a este programa. É um gosto enorme estar aqui na vossa companhia. Dizer-vos que podem deixar os vossos comentários, podem deixar as vossas sugestões nos comentários, no espaço deste live, deste direto, porque irão merecer, por certo, a nossa consideração e o nosso espaço para os colocarmos em direto. Olá, Sónia, Interage, olá. Muito boa noite a todos e a todas os que nos seguem em direto e todos e a todas aqueles que não têm oportunidade de ver o nosso programa em direto, mas que vão recuperar o nosso programa e vão aceder. Olá, Patrícia Valente, olá, boa noite. Aproveitar para agradecer aos meus convidados, eles estão quase a chegar. Aproveito já para vos dizer que a forma como este programa se desenvolve é, portanto, eu darei entrada ao nosso primeiro convidado, que já é subejamente conhecido de todos vós, porque é a única cara conhecida que está no nosso cartaz, que é o grande Ângelo Valente, que eu já lhe darei entrada, e dizer-vos também que a forma como isto funciona é, portanto, das 9 às 9h30 eu estarei à conversa com o Ângelo e a partir das 9h30 darei então entrada para o nosso convidado mistério, que será uma honra para mim, uma honra também para o Ângelo, dizer-vos que, e levantar aqui um pouco do véu, que o Ângelo e o nosso convidado mistério são grandes amigos, grandes compinchas, como se diz aqui por estes lados, o que facilita imenso aqui a minha vida. Dizer-vos também que este é um espaço que procura dar a conhecer a quem nos vê e quem nos segue as perspectivas dos meus convidados, ou seja, convidar protagonistas do espaço gerontológico e não sendo necessário para o grande Ângelo, que aproveito desde já para puxar aqui a nossa câmara, não há necessidade de o colocar debaixo dos holofotes da ribalta, porque ele é subejamente conhecido de todos nós. Então eu vou puxar aqui o nosso grande convidado, grande Ângelo. Como é que é? Como é que é? Tens de treinar esse como é que é. Como é que é? Ok, vou tentar. Como é que é? Tá bom. Muito bom. Boa. Já cumpro requisitos para ser um dos convidados do teu programa, é isso? Sim. Tens que entrar na. Ok. É requisito, não era? Nunca se sabe. Aliás, Não, todos os nossos convidados entram como é que é? Ok, como é que é? Ok, Já certíssimo. ultrapassaste essa fase, é ótimo. Ok. Ainda bem. Ângelo, mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o convite. Eu sei que tens uma agenda preenchidíssima Não que tenho nada, tu... não tenho nada, não digas isso, que isso é absurdo. Opa, mas estas coisas são para se dizer. Estas coisas são para se dizer, Ângelo. Nós temos Portanto, a sorte de termos muitas coisas para fazer e também fazemos coisas semelhantes a esta. E desde já muito obrigado pelo convite a estar aí. É sempre um prazer enorme falarmos sobre aquilo que mais gostamos, que é o nosso trabalho, e eu gosto muito de o fazer, e nomeadamente com pessoas da área. E quando nós temos pessoas do mesmo setor a querer falar sobre isto, ainda mais no futuro, daqui a um bocado, com amigos, é sempre ótimo, não é? exatamente, é sempre uma mais-valia estarmos entre amigos e falar daquilo
que para nós é verdadeiramente necessário e que nos faz e que nos move como pessoas, como profissionais, mas essencialmente como pessoas, que eu acho que é isso que nos vai movendo. Dar a conhecer também aqui aos nossos seguidores, que já são muitos, já temos 30 pessoas a assistir, portanto a responsabilidade aumenta. Dizer-vos que as lives ficam sempre gravadas na minha página profissional, o Interventor Social Ricardo Crispim, o que significa que as pessoas que não nos podem acompanhar neste momento, por motivos vários, têm a oportunidade de resgatar o programa e assistir àquilo que nós vamos falar um pouquinho por aqui. Também já falei da metodologia, portanto, dispensam-se apresentações, mas ainda assim dizer-vos que este primeiro convidado, o Ângelo, é animador sociocultural e é um profissional de excelência na CIOS Live e é uma honra ter-te aqui na minha companhia. Na nossa companhia, porque somos muitos, não só a seguir o teu trabalho, mas também o trabalho da Sofia. E por razões estratégicas, a Sofia não está aqui connosco hoje. Seria óbvio eu ter uma convidada a mistério, porque rapidamente as pessoas saberiam que seria a Sofia, não é? Mas a Sofia virá num futuro programa que já está mais ou menos agendado, portanto estejam atentos que a Sofia virá muito, muito em breve, está bem? E depois... Até é estranho estar a fazer... Aliás, eu estou sempre a falar no plural, e agora há bocado respondi à pergunta no plural, por de facto não estar aqui a Sofia é estranho, e nós somos uma equipa, mas eu hoje estou aqui, e no próximo, não sei bem o dia em que ela vai estar e vai nos representar a todos muito bem, com certeza. Exatamente. Aquilo que eu quis, e fica já aqui para quem nos segue, e já foi aquilo que eu também transmiti, quer seja a Sofia, quer seja o Ângelo, a ideia era tentar descobrir o Ângelo e descobrir a Sofia como seres humanos individuais, mas naturalmente que um está sempre, é indissociável do outro, não é? Mas tentar descobrir aqui novos caminhos e novas formas de interpretar o vosso trabalho à luz daquilo que é o Ângelo e depois no programa com a Sofia, à luz daquilo que é a Sofia como pessoa, como profissional, e é esse o grande objetivo de forçosamente vos separar, ok? Mas é só este bocadinho, É só este bocadinho. Bom, caríssimo Ângelo, não sei se queres, acho que faz todo o sentido apresentar-te ainda que de forma muito eu não gostava de me não. apresentar, mas eu posso fazer, basicamente. Às vezes, quando nós nos estamos a apresentar, parecemos os jogadores de futebol no final de um jogo de futebol, a falar na terceira pessoa e tal. Mas basicamente, eu sou o Anjo, sou um animador, gosta muito de pessoas, adora comunicar, gosta de pessoas, adora trabalhar com pessoas. Eu não sei se já disse, mas gosto muito de pessoas. E faz da animação também apenas uma das ferramentas para efetivamente chegar àquilo que me faz muito feliz, que é ter algum impacto na vida das pessoas, sejam os meus amigos, a minha família, sejam os meus colegas e sejam também as pessoas que são hoje também os nossos clientes, como a comunidade Sirius Life, que hoje tem 5.000 idosos e mais de 300 IPSS pertencem à comunidade. Então, eu desde sempre não, trabalho com idosos desde o ano de 2005, ou seja, já lá vão 15 anos, e é de facto foi uma decisão que eu tomei quando eu saí da Escola Profissional da Lausanne. Eu percebi que era um setor onde a empregabilidade era muito alta. Eu comecei a trabalhar no Centro Paroquial de Lagares da Beira, em Oliveira do Hospital, um sítio quando eu saí, eu disse, achava, quando eu saí, e foi na noite de Natal de 2009, em que eu saí, eram mais ou menos 9 horas da noite de Natal, e em lágrimas eu disse, eu nunca vou encontrar um sítio tão bom como este. Em 2010 entro no Centro Comunitário da Gafanha de Carmo, e é
pronto, e transforma totalmente a minha vida profissional, pessoal, tudo. Esta transformação foi uma transformação em muito nos afetou para foi um crescimento muito grande, foi um impacto social muito grande, nos marcou bastante. Agora, há quase um ano, ainda não é bem um ano, mas há quase um ano que estamos na Sius Life, exatamente para novos desafios, uma reinvenção daquilo que nós já fazíamos no centro há 9 anos, e lá estou eu a falar no plural, sempre eu e a Sofia, Sim, claro. mas esta reinvenção, uma reinvenção muito sedimentada naquilo que nós acreditamos profundamente, que é na integração das pessoas mais velhas numa sociedade justa, numa sociedade onde todos procuramos e temos um papel ativo para chegar à felicidade de todos. A Sirius Life usa a tecnologia para isto, e dentro da Sirius Life temos um projeto Interage, que é exatamente isto, que é o nosso trabalho conjunto, meu e da Sofia, em chegar às pessoas na linha de continuidade da procura da felicidade, da integração, e tem sido maravilhoso. Mesmo atravessamos agora uma altura de muito crítica, atenção. Essa pandemia trouxe à luz, e deves ter falado disto, ou certamente nos teus programas, trouxe à luz uma fragilidade enorme de um setor social que está assente em muito do altruísmo de muitas pessoas, da boa vontade de muitas pessoas, que com pouco reconhecimento social fazem autênticos milagres de forma diária. Exatamente. Obrigado, Ângelo, por esta introdução. Mataste aqui vários coelhos. Deixa-me mandar a lá de vez em quando. Sem stress nenhum. Ângelo, estava aqui a ouvir-te e estava a pensar numa coisa. As instituições, as respostas sociais, o terceiro setor é constituído por pessoas, não é? Sim. E são estas pessoas que estiveram durante muito tempo na sombra e que estiveram muito tempo fechadas num casulo, sendo certo que faziam, e como tu dizes muito bem, e eu próprio também presencio isso, e tu também, porque conheces agora mais 300 instituições, para além das outras duas que referenciaste, a Gafanha do Carmo e a outra, a primeira instituição por onde passaste, são instituições que dão tudo o que têm e muitas das vezes dão mais do que aquilo que têm, não é? Por força daquilo que é o altruísmo e a solidariedade e a força que é trabalhar e querer fazer mais e melhor todos os dias. Aquilo que eu te pergunto é... como é que explicas o sucesso do trabalho desenvolvido, considerando a disponibilidade, a lucidez e a irreverência do profissional e pessoa Ângelo Valente? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? E voltando um pouco à parte introdutória desta pergunta, as instituições são feitas de pessoas e a Gafanha do Carmo, e nós sabemos, é indiscutível isto não ser abordado, mas a Gafanha do Carmo, durante muito tempo, foi, em grande rigor, o Ângelo e a Sofia, não é? E, naturalmente, todas as pessoas idosas que nessa instituição confiaram, não é? Mas todo o boom daquilo que foi a Gafanha do Carmo foi motivado por vós. Aquilo que eu queria dizer era, as instituições são resultado daquilo que é a força dos profissionais que lá trabalham? Eu acho que sim. Para já agradecer as tuas palavras. E não tenhas medo de falar do centro, porque nós nunca vamos ter qualquer tipo de problema em falar do sítio que nos fez uma das pessoas mais felizes do mundo, o Centro Militar. Uma história está tão bem espelhada nesse livro que tens aí atrás de ti, no Antes de Morrer. Toda essa história, para nós, é lindíssima, está aí espelhada. De facto, sim, como é óbvio, todas no setor onde as pessoas são os principais protagonistas, as pessoas assumem um papel preponderante, como é óbvio. O sucesso do centro não é o seu mediatismo. O sucesso do centro era a felicidade das pessoas que lá moram e lá moraram connosco, muitas delas já faleceram, mas era a felicidade e era
a felicidade também das pessoas que lá trabalhavam. O Ângelo e a Sofia pertenciam a uma equipa. A grande parte das iniciativas eram nossas, mas só era possível porque nós acreditamos muito no trabalho multidisciplinar, e isso era permitido, só era possível porque de facto ali as pessoas eram felizes. Claro, o mediatismo ajudou-nos bastante nesta missão. Porque quando nós temos o reconhecimento social do nosso trabalho, nós entregamos-nos mais. E as pessoas, os principais protagonistas deste mediatismo, eram as pessoas que lá estavam. E efetivamente nós tínhamos lá pessoas que foram lá connosco muito mais felizes ao vezes foram na vida. Isto estamos a falar de um contexto social, de um contexto muito particular. Estamos a falar de uma das freguesias mais pequenas do Conselho de Ilha. De repente toma uma dimensão global. Não é? Eu lembro, o ano passado nós fomos com 3 idosos ao Parlamento Europeu. Fomos, e nós lá, no Parlamento Europeu, no hemiciclo, logo após a discussão do Brexit, e num ambiente muito complexo, nós convidámos, e a presidente do hemiciclo era uma senhora alemã, a quem nós tivemos 45 minutos no hemiciclo a falar sobre aquilo que era o trabalho social e aquilo que era o nosso, fomos apresentados como um exemplo, e aquilo que nós contámos às pessoas era, em Portugal, há um sem número de instituições que todos os dias substitui o Estado de uma maneira incrível. O cuidar do outro é uma das coisas mais dignas que nós podemos ter, e em Portugal isto acontece de uma forma muito benemérita. Nós sempre estamos a dizer, muitas das instituições representam e cuidam dos nossos idosos, são ações beneméritas, associações, etc. E isto, nós contámos também no Parlamento Europeu, foi que há muito pouco reconhecimento social dessas pessoas. Esse reconhecimento... Já agora aproveito essa deixa para te fazer uma questão, que é, o que achas, qual é que é a pedra que está na engrenagem que faz com que esse reconhecimento não seja um reconhecimento efetivo, não seja um reconhecimento que permita valorizar as pessoas que todos os dias vestem a camisola com melhores ou menores, com melhores ou menos boas práticas, não é? Sim. Todas elas fazem aquilo que sabem e o melhor que sabem. Muitas das vezes a falta de formação é que não permite que façam de forma diferente, porque acham que sempre assim foi e é assim que vão continuar a cuidar, não é? Mas qual é que é a pedra que está na engrenagem para que muitas das pessoas... Ótima pergunta. Eu acho que o principal aspecto é que nós não podemos estar à espera que esse reconhecimento venha ter connosco. Nós somos os principais impulsionadores daquilo que é a nossa missão. E nós percebemos que aquilo que acontecia no centro só chegava ao mundo inteiro porque nós adotámos uma estratégia de comunicar aquela que era a nossa missão. E só abrindo as portas da nossa instituição nós podemos também abrir as portas ao reconhecimento social. Essa pedra que tu também falas é exatamente isto. É exatamente esta necessidade que todos temos de perceber que uma instituição que tem um trabalho social tem que estar bem integrada na sociedade. E hoje em dia já não basta só nós esperarmos que alguém nos venha ajudar, bater à nossa porta para ajudar. Nós temos que ser proativos no sentido de fazer mais pessoas acreditem na nossa missão e se juntem a ela. Tal e qual, Ricardo, tu estás a fazer este programa exatamente por isso. Tu és um ótimo profissional, podias estar a fazer o teu trabalho e tu acreditas que com esta reformulação da comunicação, tu fazes com, por exemplo, neste momento estejam quase 40 pessoas a ver este programa e se 2 delas acreditarem que a tua missão ou a minha é uma missão que elas podem agregar, já vai valer a pena. Agora, se tu, Ricardo, ficares em casa à espera
alguém que vai bater à tua porta para se juntar à tua missão, torna as coisas muito mais difíceis. Óbvio que esse reconhecimento é uma coisa social, é uma coisa política também, económica. As IPSS estão sempre estão sempre dependentes de muito financiamento. O financiamento é uma desculpa para quase tudo. A culpa é do sistema, a culpa do sistema, não é? É isso. E aquilo que nós acreditamos profundamente nós, se mudarmos o nosso mundo, mudarmos um bocadinho, nós não temos pretensões em mudar o mundo inteiro. Nós temos pretensões em mudar o nosso mundo. E depois, lentamente, ele vai mudando o mundo connosco. Mas nós tivemos a oportunidade de usar sempre a nossa voz para que esse reconhecimento não fosse só nosso. Nós dizíamos sempre, representávamos um sem número de instituições que eram tão boas ou melhores do que as nossas. A sociedade não tinha o privilégio de as conhecer. Então nós também achámos e participámos em projetos de lei e em programas de governo em que obrigará a sociedade a ter reconhecimento, porque efetivamente em GER, uma instituição de onde nós estávamos, tem várias dificuldades. E uma delas é a empregabilidade. É muito difícil contratar pessoas. E isto é o maior sinal de falta de reconhecimento. Porque quando tu dizes que quando nós ao início dizíamos que trabalhávamos num lar de idosos, as pessoas diziam assim, ai, pois, coitado, deve ser difícil, não deve? Exato. É este o reconhecimento que falta. Agora não, agora toda a gente iria trabalhar connosco, etc. Mas é este o reconhecimento. Nós olhamos para este cuidado como uma coisa menor, uma coisa até de muito nojo, e a palavra nojo é um elefante na sala, está associada às instituições onde nós estamos, e é feita de forma errada. Porquê? Porque a sociedade só falava nas instituições de idosos pelas más razões. Aquilo, se calhar a pergunta que eu te fazia agora era, indo ao encontro daquilo que estás a dizer, não, existe uma forma de interpretar e de enquadrar e de narrar a história das respostas sociais do tipo lar de idosos, centros de dia e serviço de apoio ao domicílio antes e depois da existência do Ângelo e da Sofia na Gafanha do Carmo. Muito motivado por aquilo que vocês faziam através dos meios de comunicação, não é? das redes sociais. O que é que achas? Há muita gente que nos diz isso, nos conta isso, e nós temos a sorte de andar pelo país inteiro. No fundo, como isto não foi um momento isolado, foi um trabalho de 9 anos, em que nós, ou seja, há muitas pessoas que têm picos de, ou seja, fazem um projeto de giro e depois ele tem a visibilidade, depois aparece, etc. Como isto foi um trabalho de continuidade, deu alguma segurança às pessoas que, ou muito medo, as instituições têm muito, muito medo de abrir as portas. Tem um medo terrível de abrir as portas, porque efetivamente é preciso também, quem está numa instituição, e nós, por exemplo, Ricardo, nós recebíamos visitas todos os dias. Ele parecia ao Museu de Ilha. Ele era marcações todos os dias, autocarros, vinham do norte e do centro, e nós deixávamos sempre as pessoas entrarem e estarem sozinhas na instituição. E quando e este medo nós não tínhamos, nós também tínhamos medo de falhar, porque nós também falhávamos. Como é óbvio, se tu vieres à minha casa agora, provavelmente eu tenho. Eu se virar a câmara mais para baixo, o sofá está desarrumado, tenho pelos dela no chão, tenho o cobertor está sujo. E eu, quando te deixo entrar em minha casa, digo, olha Ricardo, eu quero ter a minha casa, mas vou assumir a casa não está, pode ter falhas. E é aquilo que todos nós temos medo de assumir as nossas fragilidades, e acho que é isso a grande parte da causa das instituições terem medo de abrir as portas, têm muito medo do julgamento exterior. E ele acontecia, e quando tu assumes um mediatismo como o nosso, acredita o julgamento público era bastante recriminador, feroz, sim, muitas vezes. Mas quando tu acreditas, tu estás numa equipa
não era só eu e a Sofia, onde tu estás numa equipa que acredita contigo nesta ideia, e quando tu tens as pessoas, os principais protagonistas, de facto eram mais felizes e estavam bem connosco, pode vir enviar que nada vai mudar. Antes de abrir as portas ao nosso convidado mistério, tenho de fazer aqui uma questão que tenho de ser sincero contigo, e apesar de não ter partilhado ontem na nossa reunião acerca desta questão, mas tenho de admitir que no início... Desembucha, homem, desembucha, não tenhas Então medo. vamos lá. Então vamos lá. Antes de... quando os vídeos começaram a surgir, nomeadamente aquele da Miley Cyrus, aquela interpretação dela, não tanto do Conan Osiris, mas este primeiro, fez-me pensar que, bem, será que por detrás destas pessoas existe verdadeira vontade de fazer aquilo? Ou foi a vontade do Ângelo e da Sofia, que na altura nem eram muito conhecidos, não é? Ainda estavam um pouco arredados da ribalta, se me permites a expressão, mas olha, não. Diz? Olha, não estávamos. Então. O Miley Cyrus foi em 2014 ou 2013. Mas foi o grande boom, não te parece? Nós já tínhamos estado, nós já tínhamos tido outros, mas de facto foi a grande impacto. Mas eu vou-te explicar de forma muito clara Ok. isso que estás a dizer. Esse vídeo da Miley Cyrus foi a abertura de telejornais. Nós tivemos lá, não a imprensa normal, a imprensa dos programas da manhã e da tarde, mas tivemos lá a imprensa nacional. Os editores queriam aquela história. E eles chegavam lá com o rótulo de polémica. O fato do vídeo era polémico. Eu relembro que a Miley Cyrus tinha 21 anos, fez este vídeo para destruir a imagem que tinha dela da Disney. E ela quis fazer um vídeo a abusar da sexualidade e da sensualidade para quebrar de vez o mito em relação à imagem angelical dela, que vinha da Disney. Então, portanto, o próprio vídeo original já era polémico, não é? E era uma pessoa de 21 anos. Então, já agora, desculpa, Sr. Roberto, vocês quiseram se associar a essa polémica da Miley Cyrus, quase, digamos assim? Eu vou-te contar. Okay. Nós na nossa sala, nós tínhamos uma televisão, um monitor, onde estávamos sempre, a nossa manhã, a grande parte da manhã, éramos nós na sala a fazer coisa sem programação. Nós estamos ali a conversar com eles. E nós já tínhamos feito algumas paródias de outras músicas, e quando está a dar aquele vídeo na televisão, o Senhor Coelho, já tinha o Senhor Coelho, que é para mim, um dos grandes impulsionadores disto tudo, já faleceu e eu amava profundamente. O Senhor Coelho vê este vídeo, já tinha um hábito de fazer vídeos, ele vê este vídeo e diz, se a gente fizesse este vídeo, olha, mas ele disse aquilo mais por ela estar de cuecas. Então, e nós lá, brutal. Então, juntámos apenas 5 pessoas e quiseram participar neste vídeo. Ou seja, explicámos às pessoas o que era para fazer e explicámos. E apenas 5 se identificaram com aquilo. Levámos para as gravações. O senhor Coelho aparece sozinho na sala de gravação com muito menos roupa do que ele tinha. E tivemos de ser nós a dizer, senhor Coelho, por favor. É uma imagem que eu vou guardar para sempre. Pelas piores razões, é o senhor Coelho quase todo nu. E um grande abraço para a família deles, se estiverem aí, de quem eu gosto muito também. Então, o vídeo surgiu, há um mediatismo muito feroz, e quando os jornalistas, nós tivemos uma semana a dar entrevistas, e assim eles chegavam à instituição, nós íamos assim, olá, bem, olha, os idosos estão na sala, podem ficar lá com eles o tempo que quiserem, antes de falar connosco. E as melhores entrevistas que nós temos, e nós tivemos centenas delas, ainda são desse tempo. Ou seja, tu metes um jornalista a falar com um idoso, mas não é do lado, sozinho, e depois estes idosos tiveram a oportunidade de, por exemplo, ir a programas como eles da manhã e da tarde, onde estão meia hora a falar com pessoas como a Júlia Pinheiro, como outras pessoas, são ótimos comunicadores.
Isso é o facto. E ícones para eles, portanto, que os valoriza e que significa a própria vida deles, não é? Com pessoas verdadeiramente importantes. Os jornalistas no final vinham com aquela coisa da polémica e tal, e essa imagem de aproveitamento, etc. Saíam de lá a pensar, não, eu quero ser uma Dona Emília. A Dona Emília, quando dizia, não, você não tem vergonha de ter lambido a bengala, e ela assim, amigo, olha, eu toda a minha vida fiz aquilo que me apeteceu. Não é agora, aos 85 anos, eu vou ligar àquilo que os outros dizem. Exato. Não, depois desta resposta, tu enfias a viola no saco e dizes, olha, quem me dera a mim ser a Dona Emília. Entendes? E quem me dera a mim ser a Dona Emília que não se guiava pela opinião dos outros. E todos nós estamos à espera de uma validação e às vezes deixamos de fazer as coisas que realmente nos fazem felizes, ou medo daquilo que os outros hão de pensar. Este estigma em relação ao envelhecimento é um estigma tão forte que, de facto, criou esta polémica toda. Mas depois nós tivemos tanta oportunidade de mostrar como era, na verdade, que as coisas se contaram por ela mesma e foi maravilhoso. Ótimo, ok, boa. Mas tivemos muitas polémicas mesmo, até ameaças de morte nós tivemos. Pois, calculo que sim, calculo que sim. Antes de dar entrada aqui ao nosso convidado mistério, teu grande amigo e meu conhecido, meu futuro amigo, com certeza, não é? Com certeza. E ele neste momento está muito sério, ele deve estar com algum receio daquilo que vai acontecer aqui, não tenhas medo. Então, dizer-vos que, e para aumentar também aqui o mistério, dizer-vos que este convidado mistério é-nos muito querido, não só por aquilo que tem feito pela comunidade onde vive e onde trabalha, mas também por ter crescido como profissional, e se calhar algumas pessoas vão já saber quem é, ter crescido como profissional ao lado do Ângelo, mas aquilo que faz e aquilo que propõe às pessoas idosas, aos maiores, como ele diz, são efetivas lufadas de ar fresco que nos permite pensar que existe uma luz ao fundo do túnel naquilo que é a desmistificação das narrativas e das leituras associadas às pessoas idosas, não é? Porque, infelizmente, nós sabemos, e isto é subejamente conhecido de todos, que associado ao processo de envelhecimento e à velhice estão essencialmente perdas, não é? A perda de status, a perda de funcionalidade, a perda da autonomia, a perda da liberdade, que vai muito ao encontro de um texto que eu escrevi e que publiquei no meu site, que vai muito ao encontro daquilo que é a liberdade que nós temos hoje e que nós reconhecemos hoje advém de um esforço muito grande e bastante profícuo das pessoas idosas agora, que é resultado daquilo que é o 25 de Abril, e choca-me, e eu acho que a ti também, e ao nosso convidado mistério, choca-me, e acho que nos choca a todos, existirem instituições que, sabe-se lá porquê, se bem que nós sabemos mais ou menos o porquê, retiram esta liberdade às pessoas. Portanto, foram elas que conquistaram a liberdade que nós temos, mas chegam a uma instituição ou vivem com alguns familiares que não percebem o que é isto do envelhecimento e retiram-lhes a liberdade que foram eles que conquistaram. Porque se não fossem eles, nós neste momento não estaríamos a falar como estamos neste momento. E eu acho que as pessoas esquecem-se, e eu tinha de partilhar isto, porque este é o espaço certo e são as pessoas certas para falar disto. E com isto vos apresento o nosso convidado. Portanto, o nosso convidado é gerontólogo, portanto, é o primeiro gerontólogo neste programa do É Falar que nos entendemos, gerontólogo no município de Ilhavo e é docente do Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração. Portanto, temos então aqui uma vénia ao nosso grande convidado, o nosso Bruno. Caríssimo Bruno, eu não ouço nada, bem-vindo. não sei se vocês me estão a ouvir, deixei de ouvir agora. Eu estou. E agora, estás ouvindo? Não ouço nada, zero. Estão-me a ouvir. Então, olha, entra e sai. É assim, o nosso estagiário, ele sempre foi assim. Opa. Ele é muito boa pessoa. Pronto. Entra e Não sai. sei o que está a acontecer. Entra e sai. Eu vou lhe... Não sei o que é que está a acontecer. Se calhar vou entrar e sair outra vez. Isso. É isso, pronto. É isso.
Ok. Olha, Ok. deixa-me dizer e Diz, diz. ajudar Bora. a encher chouriços. Bora. Que muitas das histórias, provavelmente, muito daquilo que estás a falar, e muitas das histórias que eu e a Sofia temos no centro, muitas delas foram feitas com o Bruno. O Bruno foi nosso estagiário e foi até, até hoje a única pessoa que nós permitíamos estar, né? Se houvesse uma pessoa que pudesse entrar na Interage como nossa colega, e acredito que nós temos a sorte e muitas pessoas gostavam de o fazer, mas a única que nós tínhamos a certeza iria funcionar era o Bruno Soares. Estás a O ouvir? Bruno. Agora estou a ouvir, sim, senhora. Também estás Olha, a Então ouvir? quer dizer que até agora não tiveste a ouvir nada. Ouvi, foi tipo, nem há 2 minutos deixei de ouvir, porque ligou-me uma Porque era a parte Mónica dos Dias. elogios. Bruno, era a parte Não, dos a questão foi, elogios. ligou-me uma Mónica Dias, que é minha aluna, e que às 9h30 decidiu ligar-me e isto foi abaixo que eu deixei de ouvir tens completamente. de dar nega já. Não, agora Tens de dar vai nega. Mas foi mesmo, já viste, que estupidez. Não, dá Agora, nega. tipo, mas o que é que disseram? Disseram alguma coisa boa de mim? Olha, eu a dizer outra cena bem fofa. A dizer a única pessoa que eu e a Sofia permitíamos ter na nossa Era equipa eu, eras era eu. tu. Era o Ricardo. Oh, caraças. Caraças. Agora eu só espero pá. que não me ligue outra vez, que eu desliguei, porque senão vamos ter outra vez problemas. Ricardo, e grande parte do impacto social que nós tivemos também foi uma ajuda do Bruno e ele tem feito aquilo numa área que é essencial. Nós trabalhamos muito com as pessoas muito velhas, ou seja, quase a quarta idade, mas é tão urgente este trabalho como é urgente nas pessoas em o Bruno trabalha agora. São as pessoas que são novas demais para terem uma resposta social, como os centros de dia e os lares, e também já são velhas demais para trabalhar. E este campo é um campo onde está a emergir no país de forma muito intensa e é liderada há muitos anos pelo município de Ilhavo, da qual orgulhosamente também pertencemos. Eu acho Fomos que sempre Ilha é o melhor parceiros. sítio para envelhecer. Já viste, Ângelo? Tipo, temos as melhores instituições. A Intereis está sediada em Ilha. A Intereis Power CEOs Live está sediada em Ilha. Temos, tipo, as melhores políticas públicas em Ilha. Basicamente, onde é que se deve envelhecer? Não é em Leiria, é em Ilha. Leiria. Desculpa, Ricardo. Desculpa lá. A gente em Leiria, a gente passa só em Leiria quando tem que ir a algum lado, a Lisboa. Pois, sim. Depois vais para Lisboa. Por acaso já fui a Leiria algumas vezes. Não, em Leiria também tem boas práticas e boas instituições. Eu pensava que tu ias dizer que tinha boas praias. E eu, Não, boas práticas. Também tem praias, a Vieira de Leiria e... Tem, o Pedrógão. Olha, a última vez... A minha chefe é de Leiria, se eu agora... Pois é, amor. Olha, beijinho para a Mónica. Eu gosto muito dela. Olá, Olha, Mónica. A última vez que eu fui a Leiria, fui o Beira-Mar, ao estádio de Leiria, e ganhámos 1-0. Pimba! Pensava que tu ias dizer, já fui muito feliz em Leiria. Claro. Nesse dia fui muito feliz. Pois, calculo que sim. Entendo futebol, calculo que tenhas sido muito feliz. Bom... Então o que é que és que eu falo, Ricardo? Então, olha, Bruno, agora é aquela parte em que eu tenho de elogiar. Mas tenho de elogiar, não de propósito, mas tenho de elogiar porque efetivamente reconheço o teu trabalho como sendo uma excelente prática e uma inspiração para muitos dos nossos colegas. É uma inspiração para mim, portanto, eu quero acreditar que alguns dos nossos colegas também acreditam naquilo que tu fazes com as pessoas idosas com quem trabalhas e para quem trabalhas. E também acredito, sendo o Ângelo o teu orientador, também quero acreditar que tu és uma inspiração para o Ângelo. Claro. Muito. Não podes dizer ao contrário agora. Aprendeu muita coisa devido a mim, né? Claro, sim. Essa associação da arte e da comunicação e de misturar isto tudo é uma coisa muito do Bruno. Ele tem feito no color da maioridade em Ilhavo. É pioneiro. Ou seja, não há muito. No país é pioneiro, de certeza. E na Europa também será. Bruno, acima de tudo Bora, diz.
pronto, o que eu estava a dizer acima de tudo é isto, é criar pontos de encontro e que estimulem as pessoas mais velhas, por exemplo, através da arte, através das instalações, exposições, através de criação de performances. Basicamente é aqui provocar a loucura nesta malta mais velha e levá-las a novas experiências, novas aprendizagens, e acima de tudo é esse o meu trabalho, é aqui provocar a loucura nesta malta. Diz-me uma coisa, considerando que és indiscutivelmente uma inspiração para muitos colegas que trabalham em municípios, mas que muitas das vezes que são poucos os gerontólogos, pelo menos eu só te conheço a ti como gerontólogo a trabalhar numa instituição que surja alguém... A Rita Leonardo, não, temos muitos bons gerontólogos a trabalharem para comunidades e também agora abriram novos projetos CLDS que estão a trabalhar. Há muitos gerontólogos que estão agora a começar em projetos CLDS e muito bons gerontólogos a criarem projetos para as comunidades séniores e vão ser, estes CLDS têm a duração de 3 anos, estão a criar, eu tenho conhecimento disso, estão a criar projetos incríveis e que vão ser bastante inspiradores para mim e para o Ângelo, e acho que é interessante e é este trabalho mesmo que falta, é o trabalho junto à comunidade sénior, é criar novas, basicamente são séniores que não têm respostas típicas, não têm os centros de dia, não têm os centros de convívio, não têm os lares, e isto é que é muito importante, que existam respostas, e agora apareceram os CLDS, as câmaras têm que estar mais apontadas para a comunidade, têm que estar apontadas para criar novas atividades educacionais, desportivas, cívicas, turísticas, e acho que é mesmo muito importante um gerontólogo estar na linha da frente a trabalhar com este tipo de comunidades. Bruno, e agora fora de brincadeiras, dos primeiros sítios onde nós estivemos a mostrar aquilo, eu acho que o Bruno foi lá connosco, foi na Escola Superior de Educação de Leiria, que nos levou lá 2 vezes. E esta aposta na educação é o primeiro caminho para a mudança. A escola de Leiria, onde nos recebeu lá muito, muito bem. Eu lembro que nós acabámos por falar a todas as turmas do setor lá do setor era social. De turismo, se não tenho erro. Sim, e animação também, etc. E esta é uma aposta é uma aposta concreta de um sítio que acredita na mudança. E esta mudança está em todos nós. E, efetivamente, em Leiria também está esta mudança. Em Leiria sofre uma coisa que todos no país inteiro sofrem, e ainda bem, é um privilégio da humanidade em que vivemos, nós chegarmos cada vez a uma idade mais avançada, e isso é uma coisa maravilhosa, e nós temos que olhar para isso como um progresso da humanidade e não como um empecilho económico ou social. É isso, por acaso recordo-me bastante bem de ir a Leiria, eles têm um projeto incrível, um projeto piloto na escola Marinha Grande. Sim, pois, e Marinha Grande também. Olha, afinal Leiria é incrível e nós estamos a dizer mal. Eu ia em defesa da minha. Eu neste momento ia defender. Eu neste momento ia defender a minha quinta, que é dizer-vos que em Leiria efetivamente existem boas práticas. Por exemplo, aquilo que eu acho que vocês estão a dizer é o programa 60+, que é um programa muito, muito centrado naquilo que é as universidades séniores, não é? Mas sediado no IPL, no Instituto Politécnico de Leiria, onde as pessoas idosas estão, e permitam uma expressão, não é a mais elegante, eu sei que não é, mas estão misturados, portanto, estão interligados, melhor dizendo. Estão interligados, sou pena de virem aqui já alguns haters e dizer que não, mas estão interligados e estão em sintonia com os estudantes que têm idade para ser netos deles. E então isto é delicioso perceber que existem boas práticas, seja lá onde for. Não vamos então defender quintas, seja lá onde for, mas existem boas práticas que nos permitem ver uma pequena luz, porque existem algumas, mas ainda são poucas, na minha opinião, boas práticas que nos permitem ver a luzinha ao fundo do túnel e até desmistificar a ideia do que é a participação e as pessoas idosas. Que relação é esta? Claro que sim. Eu acho que também falta muitas vezes, Ricardo, na questão da visibilidade. Eu acho que é isso.
tu fazes um trabalho excelente em dar visibilidade a projetos que por vezes não são muito conhecidos, e acho que este tipo de encontros serve para nos inspirarmos uns aos outros e replicar boas práticas, quer em instituições, replicar em municípios, e isso é muito importante. Fazes um trabalho excelente nisso, tenho que dar os parabéns por esse teu trabalho. E eu gostava também de dizer, essa Obrigado. luz que tu falas, Ricardo, é exatamente esta luz que eu também depreendia da primeira pergunta que tu me fizeste. Essa luz, tu usas a tua luz para iluminar outros projetos, e muitos deles precisam de facto desta luz para sejam viáveis, né? Tantos e tantos projetos que nós conhecemos, e eu também tenho a sorte de conhecer muito, tenho o privilégio de partilhar às vezes o palco com outros projetos, e às vezes lhes falta mão de obra, falta-lhe pessoas, e essa coisa de trazermos para nós as pessoas que acreditam connosco torna tudo muito mais fácil. Ricardo, nós não podemos responder às pessoas que estão a dizer coisas lindas sobre nós. Podemos, sim senhor, podemos, sim senhor. Temos aqui se calhar iríamos começar pela Adriana Monteiro, que nos diz que Ricardo Crispi não está sozinho. Deixem-me só colocar aqui o comentário. Ricardo Crispi não está sozinho, deixa-os falar. Portanto, isto é já uma provocação. Deixa-os falar. Não conhecem verdadeiramente as IPSS da área de Leiria e o trabalho que nós fazemos. Portanto, isto é revelador da excelência das instituições e do terceiro setor no distrito de Leiria e um pouco por todo o país. Eu acho que, eu não sei se concordarão comigo, mas eu faço-vos a pergunta, que é, o que é que está a faltar nestas instituições? Se é que está a faltar alguma coisa. O que é que está a faltar nestas instituições, nestas organizações, para colocar cá fora, para colocar fora de portas aquilo que são as boas práticas? Eu acho que o Ângelo ainda há pouco aflorou um bocadinho este receio de abrir as portas, mas eu gostava de saber que receio é este. Eu acho que falta perceberem a mais-valia isso é, falta perceberem como é fácil e falta sobretudo a coragem de o fazer, a coragem do julgamento e da abertura de portas. Mas isso lentamente, e hoje vocês veem quase todas as instituições já comunicam. E esta comunicação, por exemplo, em tempos de pandemia, foi o garante a uma sociedade que de repente se queria ligar a um apoio e apoiou aquelas que se faziam ver, ou seja, se tu não és visto, não és lembrado. E muitas empresas do nosso país quiseram ajudar as instituições. E muitas empresas até falaram comigo no sentido de, olha, nós queremos oferecer máscaras. Eu vou oferecer. Acabam por oferecer. Eles estão presentes na comunicação, presentes na sociedade. Quem não é visto, não é lembrado. Mandaram um beijinho à Adriana Monteiro. Ela diz um outro comentário. Ela é muito fofa. Olha, muito obrigado, Adriana. Ângela e Bruno, muitos parabéns pelo vosso trabalho. Continuem com esse empenho. O Ricardo, parabéns pela escolha dos convidados. Eu é que tenho de agradecer os convidados que tenho hoje. Estamos a elevar a fasquia. Claro que isto também é um crescente, não é? Isto é um crescente. Só dizer também, pedir desculpa ao Ricardo Cardoso, acho eu, está lá em cima, ao Tiago Cardoso. Espera aí, está aí. Ele pergunta, quarta idade, o que é isso? Ele está muito chateado porque ele chama quarta idade. Tiago, peço imensa desculpa, é apenas Pedro Cardoso, é apenas uma nomenclatura popular, obviamente não tem uma origem científica, mas de facto há muita gente que chama uma quarta idade, não faço ideia se é ou não científico. Mas existe cientificidade por detrás desta terminologia. Existe um programa poderei, inclusive, até convidar o Pedro para falarmos um pouco desta questão da terceira e quarta idade, porque também é um tema que eu acho que deveria de ser abordado. Bom, Bruno, fazer-te aqui uma questão que era, no trabalho que desenvolves e na forma como partilhas e como divulgas, eu acho que os nossos seguidores rapidamente perceberão que hoje tocamos muito a questão da divulgação e da comunicação como forma de demonstrar à sociedade e à comunidade
que as pessoas idosas têm valor e é importante, e é urgente e emergente colocar esse valor à disposição da sociedade e da comunidade, mas tu, em particular, tocas assuntos que são, a meu ver, tabu. Como, por exemplo, eu ontem andei nas ruas, nas ruas virtuais e encontrei, a propósito de uma entrevista que tu deste, o contributo da Dona Preciosa e da Lourdes, em que a comunicação social foi-te encontrar a ti e um grupo de pessoas idosas numa marcha de orgulho gay. E claro que isso causou, à semelhança daquilo que também deve ter acontecido, e o próprio Ângelo já partilhou isso, muito sururu, não é? Sim, criou. E elas... Diz. Sim, eu estava a dizer e explicar um bocado como é que isto surgiu, que acho que é muito importante. E todos os nossos projetos surgem sempre de necessidades. Agora também em tempos de pandemia criámos mais de 15 projetos que foram e que estão a responder a necessidades que estão das pessoas idosas. E aqui foi uma necessidade em que a Preciosa se virou para mim e disse que precisava de ir a esta marcha porque a filha dela... que já faleceu, que era lésbica e que nessa altura ela não lutou pelos direitos dela e que ela queria lutar neste momento e queria lutar pelos direitos da sua filha e queria ir a esta eu não sabia disso, não. Sim, foi mesmo isto que aconteceu e ela perguntou-me se era possível ir a esta marcha e se eu podia estar com ela e foi isso que aconteceu. E é isto. Eu conheço a Preciosa e ela é um encanto de pessoa. É incrível e ela tem uma história de vida mesmo surreal mesmo. Eu se calhar é das pessoas que perante todos os desafios, e que são muitos, e perante os desafios da sua vida e tudo o que ela passou, que é mesmo uma história surreal mesmo, surreal, ela tem vontade de participar, está sempre a sorrir, está sempre disposta a viver, e por aquilo que ela passou é mesmo muito complicado. Não sei se eu estivesse na situação dela, se eu conseguia ter a felicidade que ela tem. Bruno, permite-me dizer isto. Que palavra? Sim. Já estou com a Adriana, estamos a elevar a fasquia. Permite, é uma coisa. É isso. Aquilo que acontece em Ilhavo é algo é transcendente. Este exemplo da Preciosa é apenas um exemplo em quase 600 pessoas que diariamente contam o município, contam as atividades da Câmara para chegarem àquilo que todos nós temos que chegar à felicidade. E acredita, quando nós estamos com as pessoas, elas estão mesmo felizes e aquilo, nós chegamos ao pé delas e percebemos que nós precisamos talvez de conviver com elas para sermos mais felizes. E estes desafios que o Bruno organiza, seja o facto de eles terem dado uma festa e terem colocado os DJs, duas DJs velhinhas a dar música, seja as coisas que já fizemos em conjunto, é exatamente a maneira como nós todos devemos olhar para o envelhecimento e também como um método político de o concretizar. Porque o idar do idoso já não é só a reforma e o médico, hoje é muito mais simples. Muito mais. E é tal questão, eu estava a falar que estas pessoas basicamente não têm retaguarda familiar, não existe nenhuma resposta e nós somos, se calhar, a única família ou a única ligação que elas têm com a comunidade, com as pessoas. Isto é muito importante, as pessoas saberem que podem contar connosco e, acima de tudo, transmitir esta ligação de confiança, por exemplo, o nosso gabinete, antes da questão do Covid, o nosso gabinete da Câmara era invadido por dezenas de idosos. Eu também já sou meio idoso. Já tens 50? Tenho de estar abado. Mas eu quando ia levava sempre nata. Levava e levo ainda nata. Pois levas.
Mas pronto, nunca mais levaste, mas pronto, é a vida é assim. Mas pronto, estava eu a dizer mesmo que é muito importante estas pessoas estarem ligadas a nós e sentirem que podem confiar, e agora com esta questão da pandemia, colocou-nos mesmo ao limite a nível de esforço físico, a nível de esforço psicológico, e nós tentámos responder a todas as necessidades, e não eram só as necessidades básicas, as necessidades só da alimentação, da medicação, tentámos ir muito mais além do que isso, tentar estimulá-las através de projetos criativos, que tentasse, porque é tal questão, nós na altura de pandemia, nós jovens, estou-te a incluir a ti, Ângelo, nós Obrigado. Nossa, simpático. nós jovens temos vários estímulos dentro de casa, né? Temos uma televisão, temos uma Netflix, temos um tablet, temos um computador, temos um telemóvel, temos 1001 estímulos. A pessoa idosa não, os velhos não têm uma televisão que passava grande parte de 24 horas a falar sobre Covid, e eu acho que estes projetos então, aqui que apareceram em Ilha, surgiram de criar novos estímulos, de criar novas sensações, de criar novas experiências. Eu posso resumir muito rapidamente. Estamos neste momento, os idosos estão a receber realizadores dentro de casa que estão a filmar como é que foi isto de confinamento, o que é que fizeram, então a criar um filme meio entre a ficção e a realidade. Temos um artista que também está a ir à casa das pessoas idosas e vão criar uma radionovela que vai ser apresentada no Museu Marítimo de Ilha. E não vem cá à minha casa? Não sei, o que é que tu pagas? Não, já podem incluir, que ele já é idoso, já podes incluir. Aqui não falta mano. Isso também é bom. Só para acabar mesmo, temos concertos nas instituições, temos alunos que estão a ir à casa dos idosos, ensiná-los a mexer num telemóvel, num tablet, a inseri-los numa comunidade online. Caso exista uma segunda vaga, eles estão mais preparados para novos desafios. Temos desporto nas instituições para os colaboradores, para os idosos. Temos mesmo muitos projetos que estão a decorrer e que vêm da necessidade das pessoas idosas. Acima de tudo, atenção, o Bruno. A felicidade. O Bruno falou em tablet e nós, dentro de dias, a Cius Life vai lançar um tablet para chegar à casa das pessoas. Um tablet tentará responder a necessidades todas, a ligação tecnológica e a ligação também à estimulação cognitiva. Estejam atentos, vai ser bombástico. Ok, boa. Diz-me uma coisa, falou-se durante sortear algum? Vamos. Porque sabes como é que eu sou em relação aos passatempos? Aos concursos ele apanha tudo. Ele está para concursos. Mas ele, quando estava no lar, ele ensinava-me e nós ganhávamos imensos concursos assim. Olha, liga agora. Bota aí. Pois foi, era bilhete, era sempre assim, coisas assim. Pois é. Mas não digas isso para as pessoas a verem. Depois... Não, exato, está em direto, pá, depois vai ficar gravado ainda por cima. Vai participar e depois nós perdemos as coisas. Digam-me, aliás, esta pergunta é extensível aos dois. Muito se falou neste período de pandemia da questão da empatia. Muito embora, parece-me, não sei se concordarão comigo, que a empatia ficou esquecida lá atrás. Portanto, não é que tivesse passado a pandemia, mas o furor que esteve associado durante dois meses e meio à pandemia trouxe à ribalta esta questão da empatia. O que é isto da empatia? E parece-me que o trabalho que vocês desenvolvem e as práticas que vocês colocam cá para fora através das redes sociais permite que os colegas e os idosos que acompanham, alguns idosos que acompanham o vosso trabalho, se revejam naquilo que é a vida do grupo de pares deles, não é? Acham que esta questão da empatia veio para ficar ou esta questão da representatividade e da representação do outro veio para ficar ou a coisa efetivamente ficou mesmo esquecida depois deste boom da pandemia? Ora bem, eu acho que de facto a empatia é uma das coisas mais difíceis. É um dos trabalhos mais internos que nós temos que fazer, é trabalhar a capacidade de sermos empáticos. No entanto, nesse caso, eu acho que este programa, por exemplo, é um trabalho, é um resultado e é um processo muito concreto na realização de empatia. Porquê? Porque nós estamos a ver os comentários, são pessoas que certamente têm ligação como nós
ao setor social e estão a sentir empatia naquelas são as nossas ideias. Nós também temos feito na Interage programas onde nós convidamos gerontólogos, animadores, etc. E de facto, grande parte das ideias são semelhantes. E aquilo que as pessoas, quando nós temos oportunidades como essa que tu nos estás a dar, de mostrar as nossas ideias e alguém se identifica com elas, nós ganhamos a credibilidade, né? Quando nós pensamos assim, eu se usar uma camisa, uma t-shirt como eu tenho, eu se vir alguém com ela, eu vou dizer, olha, afinal não sou o único, olha, é bom, por exemplo, essa camisa da Bruna, eu não se usa em lado nenhum, e não é uma vergonha. Essa camisa, isso é uma vergonha. Mas, por acaso já não se usa sem. Agora é com gola e eu comprei esta. Não, é uma tristeza. Pronto, mas é empatia, e agora fora de brincadeiras, essa empatia é essencial para a validação e é o nosso trabalho. Infelizmente, hoje não temos quase nenhum dos idosos aí a ver este programa e de facto tem sido muito difícil nesta altura chegar às pessoas idosas. Porque de facto este vírus colocou-as numa redoma de segurança que, na minha opinião, também poderá ser a causa da sua morte. Ou seja, nós estamos a proteger tanto as pessoas mais velhas e infelizmente isto ainda não passou. Em Portugal está, ainda hoje temos instituições a sofrer de forma muito forte um síndrome, a pandemia, um vírus Covid-19. Isso ainda não passou, as pessoas estão com muito medo e este medo é um medo aterrorizador também para os técnicos, se sentem empáticos quando percebem que não são os únicos, mas também é um medo, é preciso ainda discutir quais são os efeitos que tem nas pessoas mais velhas. A gente sabe, Bruno. nós começamos agora a tentar entender, mas a gente tem a real conhecimento do impacto que isto tem na vida das pessoas mais velhas. Bruno. E é isso, nós antes vendíamos a questão do afeto, nós pelo menos tentávamos sempre comunicar que deveríamos tocar, deveríamos olhar nos olhos, deveríamos abraçar, beijar, isso era quase uma frase que todos os técnicos ou que todos tentávamos incutir nos outros profissionais, vendíamos essa mensagem. E chegou o Covid, teve que mudar e mudou-nos completamente as nossas ações, o toque já quase não existe. E para mim, pelo menos, quando vou ter com os meus idosos, ainda hoje percorri várias ruas de Ilhavo, nomeadamente a Carvalheira, tenho lá vários idosos e custa mesmo a questão de não cumprimentar, de não abraçar, de manter a distância, é muito, muito complicado e isto é algo que vai deixar marcas quando isto passar e que vamos ter outra vez de lutar, de batalhar e de ter estes cuidados com humanitude, ter estes cuidados com afeto, ter estes cuidados com uma proximidade e é isto que vamos ter que lutar depois desta pandemia. Bruno, antes de passarmos aqui para a pergunta da Adriana, e obrigado Adriana por estar desse lado e obrigado a todos por estarem desse lado, eu tenho de fazer uma questão muito em particular ao Bruno, por força daquilo que é a experiência profissional dele no campo da docência. E aquilo que eu te perguntava era, os profissionais, e inclusive até os próprios docentes, estão efetivamente preparados para compreender e ensinar a velhice como um fenómeno heterogéneo, dinâmico e não estático? Tudo depende, não posso falar numa comunidade geral, mas posso falar se calhar em particular do currículo, nomeadamente eu dou aulas no ICIA, em psicogerontologia, e grande parte dos profissionais são profissionais que estão no terreno, são profissionais que estão envolvidos em projetos e instituições. Isso é muito importante que aqueles que estão na docência que estejam também envolvidos em projetos de voluntariado, em projetos que, por exemplo, posso-me lembrar que agora os meus alunos estiveram muito envolvidos na comunidade e acho que é muito importante também que todas as unidades curriculares sejam flexíveis e que, acima de tudo, possam experimentar, possam criar na comunidade e suprimir aqui algumas necessidades. Acho que isso é muito, muito importante. Acima de tudo, que os docentes tenham uma carreira e que tenham projetos ligados com os séniores, ok? Que não seja, por vezes, só investigação, depois a prática
às vezes é zero, e que também as unidades curriculares sejam flexíveis e que permitam suprimir necessidades, que permitam estar próximo dos séniores e, acima de tudo, acho que falta muito, pelo menos nos cursos que trabalham com a gerontologia, trabalham com a animação, criar projetos, criar novas experiências, quer aos alunos, quer aos idosos, e criar aqui uma partilha intergeracional. Acho que é muito, muito importante. O que é que permite, na tua opinião, o que é que permite aos alunos essa criação, essa envolvência no processo de crescimento como futuros profissionais? O que é que permite, ou qual é que é o impacto na vida dos futuros profissionais, essa criação de projetos ao longo do seu processo formativo? Eu acho que isso é muito importante, é que basicamente as pessoas também têm de conseguir orientá-los, conseguir apresentar e levar a projetos diferenciadores e que sejam de referência, que também, por vezes, nota-se muito, basicamente chegam, por exemplo, ao segundo ano e desmotivação, e nós profissionais, nós professores, temos que levá-los a projetos de referência, projetos que os estimulem, projetos que mexam com esta camada mais jovem, e aconteceu isso também junto com o Ângelo. Levei uma turma que foi e que tentou vivenciar e experimentar e conhecer as rotinas de uma instituição que se diferencia muito pelas suas boas práticas, e eu acho que, acima de tudo, é que as pessoas consigam orientar e apresentar projetos e ter esta vertente do conhecimento, sim, mas também ter uma vertente prática. Acho que é muito importante. Bruno, se me permites, olha lá, se me permites, eu para validar isto, nós quando recebíamos lá muitas turmas, muitos estudantes, etc. E quando eles entravam na instituição, nós perguntávamos, então é daqui se vê trabalhar num lar de idosos? Poucas pessoas levantavam a mão. No final, no curso, por exemplo, imagina, ligado à terceira idade, completamente real. E no final desta intervenção, no final desta prática de eles perceberem desta quebra deste estigma, quase todos mudavam de opinião. E é isso que o Bruno faz bem, o Bruno está a dizer, levá-los a experienciar de facto esta vivência, de estar, de aprender no local, transforma as pessoas. Também afina as capacidades daqueles que já têm essa vocação e também afasta aqueles que não têm essa vocação. De facto, só se pode trabalhar com pessoas, quem gosta de pessoas. E acho que também é muito importante os projetos intergeracionais. Se calhar as pessoas também, a camada mais jovem está carregada de estereótipos. Por exemplo, imagina, uma vez fomos a uma turma aqui de Ilhavo e eu levei um conjunto de idosos, que é um projeto de Ser Velho e Mau aqui em Ilhavo, em que nós levamos os idosos às escolas. E basicamente um dos primeiros exercícios que eu peço é para as crianças desenharem o que é isto de um velho. E todos, sabes o que é que eles desenham? As crianças desenham. Uma desenhou uma igreja, outra desenhou uma bengala, outra uma caixa de medicamentos, outra uma corrida, outra é só imagens negativas. Estás a perceber? Eu acho, e acima de tudo é isto, é criar momentos intergeracionais, criar partilhas, criar este tipo de dinâmicas que são importantes desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, é levá-las a tirar este estigma, e eu acho que é muito importante estes momentos das partilhas intergeracionais. Houve uma vez, fomos aqui a uma escola, e eu sei que no final, fizemos várias sessões nesta turma, e quando se terminaram estas sessões, houve uma aluna que veio ter até foi com a Eduarda, a fadista, veio ter com ela a chorar, eu tenho uma fotografia disso, a chorar, e disse-lhe, quem me dera que tu fosses minha avó. Isto tem um peso completamente surreal e mostra a importância que estes projetos têm, quer para o idoso e quer para os mais jovens. E acho que este também é um dos nossos principais objetivos, criar momentos intergeracionais. Criar canais que liguem as gerações. E às vezes ter atenção também que criar momentos intergeracionais não é colocar as crianças a cantar e os idosos a um canto a ouvir. Atenção, que isto aí que eu ia chegar. É um bocado ridículo, porque não há partilha, não há cruzamento, não há relação, não há ligação, não há afeto. E eu acho que isto é muito importante,
existirem momentos intergeracionais, mas com uma sessão bem estipulada, com conteúdos, com ligações, com cruzamento, com afeto. Isso é muito importante e isso cabe ao profissional que está a dinamizar esse projeto Ao ter mediador. ter esse perfil de conseguir cruzar essas duas gerações. Isso é muito importante. Atenção, partilha momentos intergeracionais não é só isto, colocar as crianças a cantar para os velhinhos. Pois não, Ainda a semana passada, aliás, o programa passado, o programa da semana passada, versou precisamente sobre estas questões da solidariedade intergeracional. Perdão. E, entretanto, os meus convidados, a professora Stella Betancourt da Câmara e o Miguel Mesquita, meus convidados, falaram precisamente sobre esta questão. E a professora Stella tocava naquilo que tu acabaste de dizer, Bruno, que era, e o Miguel também frisou muito isto, porque nós aqui em Leiria, na instituição onde o Miguel trabalha, também existe um projeto de excelência, que eu agora não sei o nome de cor, mas trabalha muito estas questões da solidariedade intergeracional. E eles reforçavam muito esta questão de, para ser um efetivo projeto intergeracional, é importante que a dinâmica tenha na base uma lógica de processo. Portanto, a ideia de, bem, vamos comemorar o Dia dos Avós, vamos levar criancinhas e vamos fazer delas, e permitam uma expressão, mas às vezes é isto que me parece, e eu acho que o Bruno e o Ângelo vão concordar comigo, que é fazer das criancinhas e os idosos seres amestrados, não é? Para celebrar aquele dia, para fotografar e colocar no Facebook, mas depois, na realidade, de intergeracional, aquilo tem muito pouco. Porque aquilo que a gente foi juntar grupos, tirar umas fotografias e fazer meia dúzia de macacadas, permitam uma expressão que eu acho que é isso que acaba mesmo por acontecer, e depois vem-se dizer que celebramos o dia dos avós, ou o dia do idoso, ou o dia da criança, não é? E isto não é um projeto intergeracional, isto não é uma atividade intergeracional. E no programa passado frisou-se esta questão, portanto, se quiserem recuperar o programa, vão lá porque fala muito sobre estas questões. Aliás, foi o tema da semana passada. Eu vou-vos lançar aqui a pergunta da Adriana Monteiro, e é precisamente esta. Com a dinâmica e rotina diária de uma IPSS, o que faziam e fazem de diferente para o dia esticar e permitir fazer mais? Que dica podem deixar aos colegas que habitualmente trabalham nesta área, na área da animação e da comunicação, ou naquilo que é a animação e a comunicação? Drogas. O quê? Drogas. Ora bem, eu acho que quando nós somos... Já, muito obrigado, Adriana, pela pergunta. A Adriana parece uma pessoa feliz. Vamos analisar a foto. Eu também não, mas parece uma pessoa feliz. E quando nós estamos... A Adriana também é uma profissional de excelência que ainda não foi convidada aqui para este programa, mas vai ser convidada muito em breve. Vai ser convidada. Vai ser convidada. Ela que se ponha a jeito. Mas ela já foi convidada pela associação por maior da qual eu sou presidente, e falávamos sobre os impactos que o Covid-19 tem trazido para as pessoas idosas e para os profissionais e para as instituições como um todo. Portanto, ela é uma profissional de excelência que eu recomendo que sigam, porque realmente ela é mesmo muito boa naquilo que faz. Mas respondendo à pergunta, caríssimo. Então, mas já a Adriana parece ser uma pessoa feliz, e certeza que gosta muito daquilo que faz. E esse é o primeiro princípio. Quando nós estamos bem connosco mesmo e quando adoramos aquilo que fazemos, as coisas tornam-se mais fáceis. Claro que as dinâmicas e as rotinas diárias do IPSS dependem muito da equipa, dependem muito também da maneira como a instituição está organizada, mas aquilo que nós tentávamos imenso fazer, era nunca essas funções se sobrepusessem àquilo que era mais importante, que era estar com as pessoas. E então, aquilo que nós tentávamos ao máximo era que essas dinâmicas, muitas delas nem planeadas eram. Nós geríamos a instituição como, segundo um lema internacional, é o Home-like Environment, em que nós gerimos a instituição como se fosse uma casa, um ambiente de casa. E sentir-nos em casa era o nosso grande propósito. Nós, quando estamos em casa, mesmo que estejamos muito atarefados e temos sempre muitas coisas para fazer, fazemos as tarefas, mas sentimos-nos em casa
a realizá-las, e esse sentimento de pertença, de afetividade, era aquilo que nós mais trabalhávamos. Claro, depois a reinvenção passa muito por conhecermos, lermos, percebermos aquilo que se faz em outros sítios, assistir a muitas peças de teatro, a concertos, e sobretudo há muitas coisas que já foram feitas em outros sítios, nós podemos adaptar para o nosso. Nós não precisamos de inventar tudo. Há Já está projetos. tudo inventado. É isso. E nós só precisamos de. Olha, o Bruno fez isto, olha, brutal. Então até lhe vou telefonar e vou-lhe perguntar como é que ele fez e vou fazer na minha instituição. E vai saber e torna-se tudo muito mais fácil. É isso, é tal questão, é trabalharmos a criatividade, vermos o que é que os outros estão a fazer neste momento e podemos replicar na nossa instituição, falarmos abertamente com outros profissionais, perceber que tipo de atividades estão a decorrer, e basicamente é tal questão. Acho que temos que, e muitos dos profissionais em Portugal faltam trabalhar um elemento muito importante e é algo que é fácil de ser trabalhado, que é a criatividade, que é a informalidade. É tal questão, como o Ângelo disse, inspirarmos em peças de teatro, inspirarmos em concertos, inspirarmos a ler num livro, e isto vai-nos trazer ideias e projetos para criar com os nossos mais velhos. Também outra das coisas importantes... E almoçar bem, sempre. Sim. Olha, por acaso, por acaso. Eu depois já jantei, mas depois do almoço eu tenho mais ideias sempre. A sério? Sim, sabes que eu às vezes é quando estou tipo a dormir, quase a dormir, estás a ver? Yeah. E tipo começam a aparecer e eu depois não consigo dormir e é uma desgraça. Eu e a Sofia íamos almoçar, víamos uma garrafa de tinto e as ideias apareciam. Olha, por acaso é uma coisa bem engraçada. Por exemplo, eu não sei falar muito bem inglês, mas quando às vezes bebo um bocadinho, a coisa sai muito bem. Falar, mas uma coisa surreal, não, tipo, é surreal mesmo. Tipo, falo ali bastante. Como é que é possível? Let's speak in English. Yeah. Ricardo. Olha, temos aqui tantas mensagens. Temos uau. Olha, mas já agora, antes de passar, só fazer aqui antes de passarmos aqui à Ana Prata e novamente à Adriana Monteiro, só vos dizer aqui uma coisa, que não sendo eu o convidado do meu próprio programa, tenho de partilhar isto convosco, porque eu acho que vai muito ao encontro daquilo que vocês estavam a dizer, que era... eu partilho muito daquilo que faço e partilho muitos dos recursos didáticos que crio ou que recrio ou que organizo com as pessoas idosas com quem trabalho. E muitas das ações socioeducativas que vou desenvolvendo com eles, que também as partilho na minha página. E aquilo que tem acontecido, sem qualquer tipo de crítica, apenas só para refletirmos, ainda que sem respostas, mas aquilo que me surpreende é alguns colegas nossos mandarem-me e-mails, mandarem-me questões, a pedir uma ideia para uma atividade, sem, numa primeira instância, perguntar às pessoas idosas o que é que querem fazer, se é que querem fazer. Claro. Portanto, eu acho que houve algum de vós, que agora já não me lembro, que falou sobre esta questão, que é o ouvir as pessoas, escutar, acho que foi o Ângelo. Escutar as pessoas. Foi o Bruno. Desculpem. Precisam, e por vezes às vezes é o fazermos por fazermos sem sequer ouvirmos, sem perceber que tipo de necessidades, que tipo de projetos, de o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas querem. Isso é muito importante. E também acho que é importante as pessoas idosas sentirem-se à vontade de exprimir, de falar com o técnico. Isso é muito importante. Ricardo, tipo comunicação é através da relação. Quando nós ouvimos as pessoas, nós fazemos senti-las pertencem também a esta família. Ou seja, este ambiente de casa faz com que todos nós sejamos mais criativos. Aliás, nós estamos aí num ambiente muito descontraído. Ontem tivemos a oportunidade de estar meia hora a conversar contigo e eu já conheço o Bruno. Se eu tivesse acabado de conhecer, isto iria ser muito mais frio, íamos ser formais, e a criatividade não ia aparecer, não ia ser tão interessante esta conversa. Quando nós nos damos às pessoas, elas entregam também tudo aquilo que são, e torna tudo mais fácil. Portanto, isto aqui serve já de um indicador que eu acho que é fundamental implementar e incluir nas nossas instituições, que é... Olha, a Sofia está aí! Aqui a Sofia? Foi. Que é criar tempo e permitir que as pessoas idosas falem sobre a sua própria vida e sobre
a forma como querem levar a cabo o seu projeto de vida em contexto institucional. Caso contrário, vai ser muito difícil, primeiro, implementar atividades de sucesso, segundo, promover uma estratégia de comunicação autêntica, que eu acho que é isso, que é uma das imagens de marca do projeto Gafanha do Carmo, que é esta estratégia de comunicação é autêntica, porque surgiu da partilha, e o Ângelo já partilhou isto variedíssimas vezes ao longo da nossa conversa, surgiu da partilha de todos, dos profissionais e das pessoas que vivem na casa, não é? Eu acho que isto é fundamental. Portanto, aqueles colegas que acham que as receitas feitas ou as receitas que resultaram na minha instituição ou no município do Bruno ou na instituição do Ângelo e da Sofia, se calhar não vão ter tanto sucesso porque não foram as pessoas idosas quem se tornou a peça fundamental para aquilo começar a andar. Portanto, ouvir os idosos, escutar os idosos, mas ouvir com ouvidos, não é? E com o coração. É isso mesmo, é escutar, ouvir e, acima de tudo, também, depois desta escuta ativa, criar objetivos a curto e a longo prazo para a pessoa idosa. O que é que isto vai permitir? Vai permitir uma nova visão, um novo estar, basicamente, para ser mais objetivo, a questão de criar projetos e apresentar projetos às pessoas idosas, sempre ouvindo, antes, temos sempre de existir esta escuta, esta questão de apresentar projetos, de apresentar atividades, isto vai-lhes dar um novo alento, vai-lhes dar uma nova predisposição para a sua vida, estás a perceber? Isto é muito importante. Por exemplo, os meus velhos ligam, mandam mensagens, dizem o que é que eu tenho agora, o que é que vamos fazer agora, e isto é importante apresentarmos, por isso é que é importante criar um canal, dar a conhecer o que é que nós temos para eles, isso é muito, muito importante, e criar estes objetivos a curto e a longo prazo, porque isto vai ter um novo estar, uma nova visão, e isto no Covid aconteceu muito isso. Nós criámos projetos e criámos estímulos para lhes dar objetivos, para lhes dar basicamente que tudo vai ficar bem, tudo vai, vamos continuar a estar ao lado deles. Isso é muito importante, muito, muito importante. Muito bem, Sr. Deputado, muito bem. Vou cortar aqui um pouquinho a cabeça do Olha, Bruno. que eu às 11 horas eu costumo ir dormir e ainda não jantei. Sim, isto acaba às 10h30, não se preocupem. Mas aqui o contributo da Ana Prata, que eu acho que é particularmente importante para o Bruno, porque também é professora e coordenadora de um curso profissional de animação sociocultural, e perante esta situação de pandemia tem estado preocupada com a adaptação da animação, neste caso também importante para o próprio Ângelo, claro, aos confinamentos obrigatórios. Será que teremos, contra alguns dos nossos princípios de proximidade e afeto, pensar na animação, eu incluiria repensar a animação para ambientes virtuais no sentido de não deixar crescer a solidão em muitas casas de idosos que não puderam, por exemplo, frequentar os centros de convívio ou centros de dia? Olha, eu posso responder, mas já dizer olá à Ana, tem uma foto de perfil lindíssima, olhar para o céu, deve estar a imaginar-me um lugar incrível, a preto e branco. A Ana é uma pessoa também muito feliz. E dizer-lhe que não conheço, vou analisar só pela foto do perfil, mas dizer-te o papel do animador nunca foi tão fundamental. Atenção, ou seja, nós neste momento temos pessoas que estão confinadas a um espaço onde muitas vezes o único meio de socialização é feito através dos animadores, dos gerontólogos, dos psicólogos, e este papel nunca foi tão ativo. Ou seja, os animadores, na primeira fase da pandemia, estiveram muitos deles ausentes dos lares, mas agora estão a regressar com uma necessidade nunca antes vista. Vocês imaginam, e nós temos tido o conhecimento de a depressão, os sentimentos de angústia, de medo, estão a invadir as instituições, e são os técnicos, os animadores, os assistentes sociais, que têm esta função de gerir estas emoções. E o animador, Ana, o animador assume agora um papel e uma relevância muito, muito importante. E por isso, Ana, eu gostava muito de conhecer o seu trabalho. Faça lá a Ana e todas as pessoas na interesse, se não quiserem ter 7 anos de azar.
Olá. Bem E nos basta maiores de o idade, que o está-se a Covid ver nos que trouxe. Ilha Epá. dá 10 anos de azar, quem não colocar like. Aonde? Na página. Dos maiores de idade, não sabes disso? Bom, eu sei, mas Maiores de idade. sabes que Hã? tens de dizer, estava-te a ajudar. Estava-te a ajudar a dizer Ah, outra eu pensava que estavas vez. a criticar. Não, Não. estava a dizer Oh, Há aonde? Nem maiores de idade, página. traz-se no sítio de ilha, fazem um gosto e depois interage e depois se aos live e depois O Interventor Ricardo. social Ricardo Crispim. Isso. Ok. lá no Ricardo também. Só para terminar, Estava Ana, aqui. eu acho que Olha, é a muito Sofia importante. disse olá e ninguém lhe respondeu. É muito triste. Opa, Sofia, olá, boa noite, Olá, desculpa. Sofia. Olá. Agora é Ela que ela me vai negar o convite para o Deixa-me- programa, caraças. não vai nada, não vai nada. Ela está Não. ansiosa. Ela é uma mulher que não se nega a nada. Nada desta vida. Nada. Olha, estava a dizer, a Ana acho que diz que é abeirense e nós já nos Ah, conhecemos. Olá, são sério? compinchas, são compinchas. Então é por isso. Ana, eu acho já. que isso é muito importante. Deixa-me falar com a Ana. Desculpa. Que raios. Não, acho que é muito Bora, Bruno, importante, Ana. escuta. Esta questão do virtual é muito importante e a questão de mantermos o distanciamento, depois a DGS todos os dias lança novas normas para mantermos o distanciamento, ou depois para nos aproximarmos com as devidas precauções, pronto. E nós, neste momento, eu acho que é muito importante replicarmos boas práticas e inspirarmos em práticas. O virtual pode assumir uma nova importância nas pessoas idosas e nos alunos e na criação de projetos, quer para as instituições, quer para a comunidade. Eu com os meus alunos fiz, logo no início da pandemia, começaram a ligar a séniores da comunidade e basicamente falavam com eles, queriam saber como é que estavam, o que é que precisavam, faziam exercícios de estimulação cognitiva através de telefone, liam poemas, contavam histórias, e eu acho que isso é muito importante, perante as necessidades, criar projetos. Agora, nesta fase, estão a ir à casa dos idosos com o devido distanciamento, com as devidas... com os materiais de proteção. Olha, interage-me que eu não gosto. Um coração, caraças. Quem é que terá Mas é feito? tal questão. Acima de tudo, a animação é necessária no terreno, é necessária na proximidade, na estimulação, na criação de projetos. Acho que isso é muito importante. E os alunos têm que estar na linha da frente para suprimir estes tipos de necessidades da população mais velha. Mas há aqui uma questão, ambos frisaram a questão da animação, mas eu acho que, e com todo o respeito que tenho pelos animadores e por todos os profissionais que têm feito um trabalho meritório por aquilo que é, e permitam-me, sei que é novamente uma expressão que não é muito elegante, mas têm feito com que as nossas pessoas idosas sobrevivam, e é efetivamente isto que está a acontecer, os idosos estão a sobreviver a uma situação com a qual não conheciam, apesar de achar que muita coisa já tinha passado por eles de negativo. Acho que esta não é tão... é de longe pior que as outras, mas há aqui uma questão importante que é o profissional de animação sociocultural ou de animação cultural não fará ou não conseguirá fazer o seu trabalho de excelência que o faz, se não existir também outros profissionais que com ele consigam reforçar estas pontes, não é? De relação entre pessoas, instituições, família, a sociedade, comunidade, municípios. Portanto, o trabalho em equipa efetivo, e não é só dizer que existe trabalho em equipa, mas o trabalho em equipa efetivo, quando existe uma simbiose perfeita e uma transação perfeita de conhecimentos, vai fazer com que o animador, o assistente social, o educador social, o terapeuta ocupacional e outros tantos, que agora não me recordo, e desculpem todos os restantes, são eles peças fundamentais para... Os auxiliares. Os auxiliares, exatamente. E eu tinha aqui uma pergunta muito específica para os auxiliares, que tanto fazem Olha, para o próximo é o não próximo, mas o próximo é da área social será um auxiliar. Ok. Muito bom. Eu acho que também já escrevi algumas coisas sobre essa questão, que era, e voltando um pouco ao início da conversa que eu tive com o Ângelo na primeira meia hora, que era esta questão do reconhecimento. A importância de reconhecer estas pessoas. E estas pessoas precisam de ser reconhecidas. É preciso
e temos de aproveitar estes espaços para dizer isto, é preciso que as instituições, que o terceiro setor, que a comunidade política perceba que sem estas pessoas que todos os dias vestem a camisola para promoverem boas práticas, bem-estar junto das pessoas idosas, este trabalho tem de ser reconhecido. E sem o trabalho destas mulheres e destes homens diário, o nosso trabalho de assistentes sociais, educadores sociais, animadores, gerontólogos, sociólogos, não consegue acontecer. Não é? Claro. Não sei se isto vos faz sentido. Claro, não, é exatamente aquilo que eu falei no início, e eu acho que é fundamental todos trabalhar, mas é um papel de todos. É o papel dos gerontólogos, dos animadores, dos psicólogos. Nós somos realmente fortes em equipas multidisciplinares. E esta integração de valências é o segredo para as missões de todos nós cheguem a bom porto. Eu não conheço outra maneira de chegarmos lá que não todos juntos a remar para o mesmo sítio. E há aqui, Bruno, queres repostar? Não, é mesmo isso que o Ângelo disse, é a questão de uma equipa multidisciplinar que esteja em simbiose, que tenham conhecimento. Simbiose? Que trabalhem em equipa, acima de tudo, e que partilhem as preocupações, e isso é muito, muito importante, e que exista um bom líder que consiga liderar e consiga motivar uma equipa multidisciplinar. Isso é muito, muito importante em tempos de pandemia, em tempos de não pandemia. Acho que isso é essencial, e este reconhecimento, não só um reconhecimento social, mas também um reconhecimento económico, acho que é muito, muito importante. E estamos na fase, e acho que eu pelo menos sou crente nisso, que acho que muita coisa vai mudar, e eu pelo menos noto isso, até a questão das ofertas de trabalho. Neste momento, eu não sei se vocês são de acordo, mas eu ainda comentei isso ontem e anteontem com a minha colega. Eu vejo agora novas propostas de trabalho para os lares, para as comunidades. Isto também acho que as coisas estão a mudar, e este reconhecimento dos trabalhadores da área social, acho que alguma coisa está a começar a mudar, e eu estou a notar isso. Não sei se vocês também notam esta mudança, se calhar de uma forma lenta, mas algo que está a mudar, e eu estou a notar isso. Uma forma... Diz, Ângelo. Espero que realmente esta mudança esteja a acontecer. De facto, a sociedade acordou para uma realidade que pouco conhecia. É uma realidade muito tenue, né? Ainda hoje nas notícias, um lar tinha acabado de contratar 11 pessoas e não era suficiente para as suas necessidades. Ou seja, 11 pessoas a mais e não era suficiente para aquilo que o lar precisava. Isto é um alerta de há efetivamente necessária uma mudança. Tal e qual o microfone do Bruno também havia ter uma mudança. Uma mudança drástica. Mas um ruído estrondoso, pá. Já calma. Quer dizer, olha, porque são 10h30, sabes que o meu microfone chega às 10h30. Não vai, Ricardo, bota. Vá, bora, vamos terminar isto. Mas olha, dizer-vos uma coisa, só para terminar o vosso raciocínio, aquela máxima que em alguns sítios ainda acontece, que é, para os idosos qualquer coisinha basta, não é? Porque eles também não pensam, eles não refletem sobre as coisas, para eles qualquer coisa serve, está a cair por terra muito devagarinho, como dizia o Bruno, e muito bem, de forma muito, às vezes até monótona e muito calminha, muito serena, e às vezes até despercebida. Depois lá vem a Gafanha do Carmo, e lá vem o município de Ilhavo, e algumas práticas de Leiria, boas práticas da cidade de Leiria, que abanam isto, não é? E de outros sítios, claro, estou a picar alguns dos nossos seguidores. Mas precisamos de mais, não é? Precisamos de valorizar cada vez mais as pessoas idosas, precisamos de criar cada vez mais espaços para que os idosos possam falar sobre aquilo que querem fazer e como querem viver a velhice deles, porque a vida é deles, não é nossa, não é? Eu sou técnico, mas eu não mando na vida de ninguém, e eu acho que esse deveria de ser o espírito que muitos profissionais deveriam cada vez mais beber, porque é por eles que nós estamos a trabalhar nas instituições, nos municípios, nas organizações, etc, etc, etc. Convidar-vos, e agora para terminar, que já vamos 3 minutos fora do nosso tempo, convidar-vos para ler este livro. Foi graças a este livro. Não é, Bruno?
Um bom livro. Um bom livro. Está a fazer ruído e eu tenho que tirar o microfone, senão isto é... Tira, amigo, tira. Tira, a gente também já não te quer ouvir mais. Olha, convidar-vos para ler este livro. Este livro é verdadeiramente interessante e é um livro que me permitiu, eu li-o este fim de semana, aliás, li-o no sábado, permitiu-me um exercício de empatia verdadeiramente fascinante, porque percebi que, e eu acho que o Ângelo deve ter percebido isso durante muito tempo, e eu acho que ainda hoje ele deve perceber isso, ou deve deixar isso, e o próprio Bruno também, muitas das vezes eu reconheço-me como um extraterrestre. Às vezes, como nós fazemos coisas um bocadinho fora da caixa, e como existe, como as nossas práticas são divulgadas e as outras instituições não o fazem, ou muitas delas não o fazem, parecemos quase extraterrestres. E este livro fez-me a confirmação exata de que eu sou um extraterrestre, mas eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. O Ângelo, o Bruno, a Sofia e muitos, centenas de profissionais que andam por este país fora, que levam a cabo excelentes práticas, são também eles extraterrestres, porque fazem todos os dias uma coisa diferente. Todos os dias tentam fazer diferente e tentam dar vida à vida que as pessoas idosas têm e devolver a liberdade que lhes pertence. Porque este mundo, esta sociedade, a comunidade onde estas pessoas vivem, pertence-lhes. Independentemente do local onde vivam, este mundo é deles, não é? Este tempo é o tempo deles, não é? Portanto, eu convido-vos a ler, porque vocês vão ficar tão ou mais maravilhados com este livro do que eu, ok? Portanto, recomendo mesmo. Obrigado. Amanhã faz um ano, faz amanhã um ano e lançamos. Podia ter feito o programa amanhã, mas o programa é às 5. Foi um momento incrível esse lançamento. Dos melhores lançamentos de livros que eu assisti. A verdade é que nós estávamos à espera de 30 pessoas e apareceram 300. É verdade. Foi incrível. E foi talvez um dos dias mais felizes da minha vida. É sério? Eu agora... Os guiões, eu tinha falado com o Ângelo sobre esta história dos guiões, das entrevistas, que permite-nos pensar e refletir sobre as perguntas que queremos fazer aos convidados e até conhecer um bocadinho mais a vida dos convidados e a vida profissional dos convidados, mas depois o guião cai sempre por terra e a coisa nunca se concretiza. Mas é curioso porque se calhar vamos acabar com a primeira pergunta que eu tinha no guião, que era... Existem pessoas, esta pergunta era para o Ângelo, mas eu vou estender a pergunta aos dois. Existiram pessoas que confiaram no Ângelo e na Sofia e que confiaram no Bruno naquilo que naquilo que são como pessoas, mais do que aquilo que são como profissionais, porque é muito difícil desvincular uma coisa da outra, parece-me. Sim. Aquilo que eu vos perguntaria era, é fácil, nos dias de hoje, na sociedade cada vez mais cosmopolita, idadista, diretiva naquilo que é a forma de viver a velhice, é fácil promover a liberdade, a autonomia, a confiança e nas pessoas idosas? É fácil confiar nas pessoas idosas? Eu acho que sim, mas nós não mas já deixa-me dizer à Ângela Pereira, o livro está à venda em todas as livrarias do país, mas que eu vou já responder um link oficial. E mandar um beijinho para ela e o compre, e o leia, e o empreste, e partilhe com todas as pessoas. E muito obrigado. Olha, e que eu risco como eu faço, porque eu risco os livros todos e penso assim, eu vou querer implementar isto na minha instituição, ou então, numa das minhas sessões de biblioterapia, que serão já amanhã, eu vou levar este livro e vou dizer, bem, este livro é da Garfanha do Carmo, mas também pode ser sobre a vossa própria vida. E leio algumas passagens e eles refletem sobre estas questões. E Ricardo, havia aí uma página, era mesmo para escrever. Tu já fizeste isso? Não, eu vou escrever amanhã com os meus amigos mais velhos. É um exercício. Boa. Mas, de facto, eu acho que tanto eu como o Bruno temos a mesma maneira de ser, seja com pessoas mais velhas ou com pessoas mais jovens ou menos jovens. Eu acho que esse é o segredo. Nós
tentamos, adaptamos-nos, óbvio, à maneira como adaptamos à pessoa com quem estamos, mas é uma adaptação tão direta como eu me adapto quando falo com a minha sobrinha, ou como eu me adapto quando falo com uma pessoa mais velha, ou como eu me adapto quando falo com uma pessoa em trabalhar, etc. Essa adaptação é sempre na liberdade, sem ideias pré-concebidas. Nós já percebemos que estamos cheios delas, e quando nós libertamos a mente dessas ideias, nós chegamos às pessoas. E muito obrigado pelas palavras que tu disseste do nosso livro. Dizer só, ele foi escrito pela Maria Inês, uma grande, também uma pessoa desta casa. E muito obrigado pelas palavras. Vamos guardar. Aliás, vamos cortar este momento e meter na nossa página. Ok. Bruno. Estou comigo. Pronto. Amanhã, não. Pronto. O Bruno, nada. Bruno, não se ouve nada. Nada. É a melhor forma de o calar é isto. Então, olha, Acima vamos de tudo, terminar. só vou dizer duas coisas. Acima de tudo, temos de ser genuínos e autênticos. Muito bem, Santana. Boa. E vou cortar o meu microfone para não fazer ruído. Ok. Bem, vamos terminar aqui com alguns contributos de agradecimento. A Maximina Maria Almeida Castro refere que, grandes jovens, gosto muito do vosso trabalho, parabéns. Portanto, obrigado. Obrigado, Maximina, exatamente. Obrigado à Sofia Barroca por nos ter seguido e esta conversa também. A Ângela. A Ângela foi a minha primeira convidada do primeiro programa do É Falar que Nos Entendemos. E a Ângela, vocês recuperem este programa porque vale muito, muito a pena. A Ângela é das melhores pessoas, apesar de eu conhecer muito, muito, muito pouco, eu conheci a Ângela neste programa e a Ângela foi uma surpresa imensa porque a Ângela ajudou a construir a liberdade de pensamento que nós temos hoje. Porque a Ângela foi uma das principais impulsionadoras das bibliotecas municipais de Portugal. E vive em Leiria. Portanto, sigam esta senhora, porque esta senhora vale mesmo muito, muito a pena e a liberdade que nós temos hoje, em parte, a ela o devemos. Portanto, obrigado, Ângela. Ela é Ângela, né? É Ângela, diz quase tudo. Ok, Ângela, ok. Epá, muito bem. Temos aqui algumas despedidas. A Paula Vieira, a Adriana, mais uma vez, obrigado. Ai, Adriana! Olha, Adriana, eu quero conhecer a Interage Fuse Life, tem ir à tua instituição, está bem? Anda-se bem fazer parte da comunidade Fuse Life. A Ângela não tem uma instituição, ela trabalha a Ângela não, e a Adriana. Da qualidade. A Adriana trabalha Adriana. na certificação da qualidade das instituições. A Cátia Loureiro, mais uma vez, e agora como forma de colocar um até já a este programa e a esta conversa, agradecer a generosidade do Ângelo. Eu adorei. Eu adorei mais ainda, ok? Eu adorei ao quadrado. A forma generosa com que... olha o Jonathan. A generosidade com que abraçaste este desafio, que está agora a dar os primeiros passos. Portanto, é importante que existam pessoas que confiem e que acreditem nestes canais para desmistificar a ideia de que o envelhecimento é uma coisa ou é outra. Ricardo, Oi. E o Jonathan era uma pessoa que podia estar aí, faz um trabalho incrível, acredita também como nós nessa reinvenção deste trabalho. Ele faz coisas incríveis, aliás, é um artista, né? Todos vocês devem conhecer, ainda há pouco tempo brilhou. Ele ano passado, não foi? E eu adoro o Jonathan. Aliás, já fizemos imensas coisas juntos. É uma inspiração para nós. Também tem esta leveza deste trabalho, a maneira como encara estas coisas. Usa o humor para quase tudo. E o humor leva-nos para torna-nos mais leves. Mais leves. E é ótimo. Um grande abraço para o Jonathan. Ok. Então eu vou... Jonathan, prepara-te.
se posso já tratar por tu, mas vindo referenciado do Ângelo, é já por tu, portanto, Jonathan, prepara-te que vais ser o próximo. Portanto, Bruno, não sei se já consegues ligar o som, mas pelo menos ouves e depois, se quiseres, respondes. Eu ligo, mas aparece muito ruído. Mais vale estar calado. Não, E ouve só. não Agora são só mexas. elogios. Não mexas. É só elogios. Bruno, obrigado por teres aceitado o convite. É uma honra imensa ter contado com o teu contributo e, mais do que isso, contar com tudo aquilo que fazes pelas pessoas idosas, pelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade e que engrandecem e que enchem de valor aquilo que nós somos, porque a eles o devemos, por tudo aquilo que está inerente à vida deles e à nossa. Portanto, Bruno, obrigado. Ok. Continua a ser um maravilhoso... Obrigado por teres deixado, por deixar partilhar estas minhas vidas e estes meus pensamentos. Olha, vai dormir, ele já não está bem. Ele já não está bem, vai dormir, homem. Ele já não está bem, ele. Eu ainda não jantei, nem nada. Então é isso. Então vamos porque eu levanto-me às 7 da manhã. Olha, vai jantar na casa do tua avó. Não, a minha mãe já me trouxe comida. Porque ela trouxe-me assim o computador e trouxe-me logo a comida. Estás a perceber? Assim mesmo. Tenho ali comida. Eu levanto-me às 7 da manhã. Sempre a chular a mãe. Para ir trabalhar. É assim mesmo. É para ir correr. É, exatamente. Pronto, Bom, olha, gostei muito. Tchau. Obrigado. Fiquem bem. Eu vou dar atenção à minha namorada. Ok. Senão ela acaba comigo, é mais certo. Pois é. Não, isso agora é que não. Por causa de mim, não. Caríssimos seguidores, encontramos-nos na próxima quinta-feira, no mesmo espaço e à mesma hora. Não é falar que nos entendemos. Não se esqueçam de comprar o livro e de ler o livro antes de morrer. Quero. Acho que é assim mais fácil. Vá, faz aí uma jogada. Não dá. Não dá. Espera. Sim, exatamente. Assim. Muito bem. Portanto, não percam nas bancas. Vai fazer agora um ano. Amanhã. Tem um ano. Vai fazer um ano amanhã. Portanto, agradecer-vos mais uma vez. Até quinta-feira. E obrigado pela generosidade. Tchau! Como é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.